Quando a criança não quer sentar, a gente precisa observar o que está acontecendo. Primeiro, que é um comportamento normal, né? A gente parte já do princípio de falar que é um comportamento normal. É a curiosidade da criança, é o levantar. Acontece com a criança o quê? Ela tá ali, vamos colocar no lugar da criança. Porque quando a gente tem um comportamento que, pra gente, pros pais, é indesejável, que a gente quer mudar esse comportamento, a gente precisa primeiro entender o ponto de vista da criança, né? A idade que essa criança tá e por que isso tá desagradando a gente, né? Porque isso tem muito a ver com as nossas expectativas, com o que a gente está esperando dessa criança. Será que eu não estou esperando demais? Será que eu não estou exigindo demais de uma criança de 1 ano? Uma criança que acabou de aprender a andar, né? E aí, ela até então, tudo era visto no nosso colo, né? Da nossa altura. E de repente essa criança aprende a andar. E isso parece para ela assim uma coisa mágica, porque ela aprendeu, gente. Então, aquele cadeirão que ela ficava ali sentada, às vezes não por muito tempo, mas ficava um pouco mais, ela o quê? Ela quer correr dali, ela quer ir lá e pegar aquilo que ela vê. Então, ela via pelo nosso colo e agora ela pode andar, ela pode ir até e compreender. Então, não tem nada mais significativo para a criança do que o andar. Porque andar é esforço, é movimento. E às vezes o parar para comer pode ser chato. E nesse pode ser chato, aquele momento, a criança fez 1 ano de idade, que teoricamente ela já vai reduzir um pouco a quantidade do que ela comia, e ela se vê andando. Então ela tem curiosidade, ela quer ir lá pegar, ela quer ver tudo e ela quer buscar. Então o que a gente precisa olhar sobre isso? Primeira coisa, esse momento da refeição na sua casa, você senta com a criança? Você para, senta, come sentado? Comem juntos, né? Não vou dizer nem à mesa, tem famílias que não comem sentado à mesa, mas vocês estão juntos ali, nesse momento? Você é o exemplo para o seu filho? Ele consegue ver em você sentada comendo tranquilamente ali ou não? Eu preciso ser exemplo para ele. Primeira coisa. Então, o que está despertando a curiosidade dessa criança? O que tem lá fora? Né? O que tem que está chamando a atenção? Uma coisa que chama muita atenção das crianças. Uma televisão ligada, um barulho ali que chama atenção. Isso chama muita atenção. A criança, ela quer sair correndo para ir para aquele outro ambiente ou para ouvir. Então, o ambiente que essa criança come é um ambiente propício para ela olhar para o alimento ou ela vai comer aqui e vai ficar querendo acompanhar ali o que está passando no desenho ou a musiquinha ou o brinquedo. Então, no campo de visão da criança, eu tenho um prato para ela comer, uns alimentos, ou eu tenho brinquedos? Ela come, aí ela brinca, aí ela come, ela olha o brinquedo, aí ela volta a comer, aí ela para. Ou ela está sentada e ela está com um prato aqui e à frente dela tem uma brinquedoteca. Tá cheio de coisas pulando para ela, chamando, gritando, vem, 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 a boneca, né, tudo. Então, o ambiente, ele favorece? Ele chama a criança para alimentação? Ou ele afasta a criança? Essa criança que usa um cadeirão para comer, ele se sente confortável para comer ali? É gostoso? Você é adulto. Você gostaria de comer do jeito que a criança come? Naquele lugar? Essa criança ela tem espaço para liberdade, para se movimentar? Ou ela come no cadeirão e come amarrada, presa? E já que nós estamos falando de ambiente, que é o primeiro passo, né, para a gente poder observar
essa criança e o que está acontecendo, qual que é esse contexto de levantar, esse ambiente, ele é gostoso? É um ambiente em que a criança come tranquila, feliz ou que há choro? Observa se esse ambiente da comida, a criança, se você quer sair correndo dali, se ele é tão ruim para você, se o ambiente for ruim para você, tá errado. Se o ambiente você não tiver paz para comer, tá errado. Tem alguma coisa errada nesse ambiente. Então, primeira coisa é a gente observar todos esses pontos, né? Se esse ambiente ele favorece o comer ou não. Se ele tem tanta distração que a criança não quer comer. Porque naturalmente o que a gente espera é que as crianças queiram mesmo levantar, ir ali, pegar alguma coisa, né, voltar, que elas comam um pouco e elas se sintam, né, satisfeitas e que elas queiram explorar. É natural. Primeiro ponto é que é natural da criança. Mas esse ambiente ele favorece ou ele leva a criança a levantar? Porque há uma diferença. O ambiente que favorece, a criança está ali com a comida e pronta para comer. E aí ela vai comer o quanto, né, até ela estiver satisfeita. Se ficou satisfeita, a criança para de comer. Então a gente tem que observar o que eu estou oferecendo. O que esse ambiente oferece para essa criança? Essa criança, ela chega na mesa com vontade de comer, ela tem prazer, ela tem desejo pela comida, ela está com vontade, ou não, essa criança acabou de fazer um lanchinho bem na hora do almoço, bem próximo do almoço, né? Então, para a criança é muito natural. A criança é tão maravilhosa, tão perfeita em desenvolvimento, em tudo, que ela não sabe sentar na mesa, sentar com a família e comer se ela já estiver satisfeita. Então, ela não vou dizer que ela precisa estar, nossa, segura a criança e deixa ela sem comer 4, 3 horas. Não. Mas perto das refeições, a criança que come, ela não vai ter interesse pela comida. Então, a gente, né, segura um pouquinho, dá um pedacinho de fruta, alguma coisa, mas lembrando que o estômago da criança é muito pequeno. Então, a criança que faz uma refeição antes das refeições principais, ela pode não comer. E aí chega e ela não vai ter interesse, ela não vai querer levantar, ela vai querer levantar o tempo todo. E essa criança, ela tem esse espaço de movimento? Ela pode, né, se movimentar? A questão da criança que come amarrada no cadeirão. Eu quero voltar a falar sobre isso. Que idade tem essa criança? Eu entendo que às vezes a gente precisa, né, deixar a criança por segurança. Você vai levantar, vai pegar alguma coisa, a criança tem que estar, né, enquanto o bebê até 1 ano, ou enfim, ela pode estar no cadeirão, passar do cinto, sim. Mas isso é só um momento ou é todas as refeições? Todas as refeições a criança come amarrada, sem movimento? A gente tem que olhar para isso, porque nós adultos não comemos amarrados. E se a gente faz isso, e se há choro, e se há falta de movimento para a criança, ela se frustra com a refeição. Esse cadeirão, quando precisa ser usado, e ele é um lugar gostoso para a criança, ela tem a liberdade de sentar ali e fazer também um desenho, enquanto você termina, pintar alguma coisa, brincar de massinha, enquanto você termina o almoço. Então, tudo isso a gente precisa pensar. A agressividade, gente, durante as refeições. A criança está comendo e ela é agressiva com a comida, ela joga o tempo todo, porque isso a gente sabe que é uma fase que é um desenvolvimento da criança. Todas as crianças praticamente passam por essa fase de jogar os alimentos, de jogar o prato, de jogar as coisas. É porque ela tem curiosidade, né? Porque, como Montessori mesmo diz, é o guia interior da criança que vai lá e fala para ela, joga no chão que vai cair, joga. Né? Então, a criança tem um guia que movimenta ela, que fala, faz uma ação. Mas, a criança de 3 anos, ela joga as coisas tudo no chão. Ela joga os pratos.
que está acontecendo? Ela é agressiva com a comida e com os brinquedos também? A gente tem que observar. Aí passa a ser um comportamento que a gente tem que investigar melhor. Por que essa criança está jogando tudo? Uma criança de 3 anos, ela já não está mais na fase de jogar as coisas. Ela, pelo menos, não deveria estar nessa fase. E aí a gente busca uma ajuda profissional, nesse caso. Mas a criança tem a curiosidade de jogar, de experimentar. E essa fase costuma passar até os 2 anos de idade, né? A criança está no seu período sensível ali de movimento, de curiosidade, de exploração. Mas a cada etapa a maturidade da criança vai aumentando. Então, pensar sobre isso, esses impactos. Qual que é o impacto da criança sobre você quando ela levanta da mesa? O que te causa isso? Você fica mais com a criança? Você corre atrás dela para alimentar ela? Uma criança que às vezes não tem brincadeiras em casa. Gente, brincadeiras no sentido, às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha o tempo todo, e aí a gente chega em casa com a criança, a gente pega e quer que ela vá fazer uma refeição à noite. A criança passou o dia inteiro, muitas vezes, longe dos seus brinquedos, longe das coisas que ela mais gosta. E aí eu quero que essa criança de 1 ano, 2, sente ali e coma tranquilamente. Ela tá com saudade da casa, ela tá com saudade dos brinquedos, ela quer brincar e ela quer explorar. E é natural que ela queira isso. Certo? Super natural. Então, observar o impacto disso para você, observar se a criança faz isso e você fica mais com ela também, né? A criança foi e você foi junto. Então, acaba que aquele momento que você tá junto com ela, tá ótimo para a criança, porque ela tá correndo, ela tá brincando, ela tá explorando ali e você tá lá, colocando a comidinha na boca dela. E qual a mensagem que a gente passa para a criança quando a gente faz isso? Eu vou te alimentar, não é? Eu vou correr atrás de você, você pode ir que eu vou. Então é isso que a gente tá passando para a criança. Então, gente, a gente precisa verificar todos esses pontos, né? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e entender que é normal o comportamento da criança de querer levantar. E como que eu faço, então, Carmen, para trazer essa criança para dentro, para a mesa, para a refeição, para o momento da comida? Qual que é a estratégia que eu posso usar para a criança voltar? Primeiro ponto é uma conversa com a criança. É uma conversa curta com crianças menores de 3 anos. A criança não vai conseguir entender você, um diálogo profundo, extenso, com muitas palavras. Não. É você entender o ambiente e aí você ter um diálogo com a criança. Filho, a mesa tá aqui, a gente vai comer junto. Quando você quiser levantar, eu vou entender isso como você não quer mais comer. E pode parecer pesado, né? Tô sendo muito dura. Nossa, então aí ele não vai mais comer. Uma criança de 2, 3 anos, ela consegue entender isso. Ela já tem a capacidade de entender. Então, pode ser que naquele momento ela levante, ela dê uma volta, mas ela vai entender. Ela vai entender que o momento de refeição é ali, é na mesa. Os pequenininhos, menores que 2 anos, eles não conseguem compreender isso. Então, eles vão levantar, eles vão vir, eles vão pegar a comida, eles vão voltar. E aí, os maiores já conseguem compreender isso, que eles precisam, que ali é o lugar de comer. E rapidamente, eles vão entendendo. Precisa o quê? A gente dizer para eles. Então, é uma conversa curta mesmo, não prolongada. E aí, as estratégias que eu vou usar. Meu filho usa telas antes da refeição? Se ele usa telas, eu preciso desligar essa tela pelo menos 30 minutos antes da refeição. Porque a tela, ela estimula o bebê de uma forma diferente. Então, o bebê chega para comer, ele chega saturado. Primeiro, porque ele não quer deixar esse momento
da tela. Quem tem criança em casa sabe que a tela tira atenção, o bebê está ali comendo, a criança está ali comendo, e ela estava assistindo e ela vai comer. Ela deixou de ter alguma coisa que estava legal para ela. Então eu tiro, né? Eu envolvo essa criança alguns minutos antes da refeição com o preparo da refeição. Eu peço para ela ajudar a levar até a mesa, peço para ela colocar alguma coisa na mesa. Eu dou serviço, trabalho mesmo para essa criança. Né? Se a criança, mas a partir de quando, Carmen, qual a idade? A criança consegue andar, ela consegue levar talher para a mesa, ela consegue, né, movimentar, te ajudar. E isso é tão bacana, a criança não pode ficar ali paradinha, quietinha, enquanto a gente faz tudo, não. Ela vive nessa casa, ela faz parte dessa rotina. Então, que ela ajude, uma ajuda mínima, mas para ela já é importante, já faz essa transição. Então, transição, tela, né? E comida, momento de refeição. Não tira da televisão, não tira da tela e põe na mesa, porque vai ter choro e vai ter criança querendo voltar. Criança que não se desligou da TV. Então, faça isso primeiro. E depois, observa o ambiente. O que eu posso fazer? Será que essa criança precisa mesmo? Ela tá ali desmotivada a comer na mesa com a gente? Será que não é isso? Será que se eu trocar... Uma criança de 3 anos, gente, ela não precisa. 3, 4 anos, ela não precisa mais de um cadeirão. Eu vou o quê? Eu posso colocar uma almofada na poltrona junto com a família para ela comer ali. Eu posso, uma alternativa, colocar uma mesinha do lado para os bebezinhos, de 1 a 2 anos, isso funciona muito bem. 1, 2, 3 funciona muito bem. Uma mesinha lateral para que ele possa levantar, para que ele possa ir comendo ali. E depois ele vai para a mesa, você coloca na mesa, põe um almofadão. Então a gente não precisa. Quanto mais a criança pertencer ao ambiente, quanto mais a criança comer do mesmo nível que a gente, comer na mesa, comer junto, melhor. Ou se a família não come à mesa, mas come junto, todo mundo junto, no mesmo ambiente. Senta com essa criança de vez em quando na cadeirinha ao lado da mesa. Isso não atrapalha o desenvolvimento, uma mesinha ao lado. Não atrapalha. A criança está ali do seu lado, ela está te observando a comer. Pode ser uma estratégia que, mas vai dar certo? Não sei, gente. Façam, tentem, né? A gente precisa tentar, a gente precisa estar disposto a alternativas, a observar tudo isso e colocar para melhorar a nossa relação, alimentação e criança. Então, quanto mais disposto eu estou a tentar, melhor será. Então, torne esse momento para trazer a criança para a mesa, para perto de vocês, divertido. Às vezes uma criança maior, de 3 anos, 4, 5 anos, se você colocar um sininho na mesa, no momento da refeição, para que quando todo mundo terminar de comer, o sininho é tocado. Para eles, isso é maravilhoso, porque a gente traz a criança para uma coisa que a gente quer. E aí depois tem esse sininho que é tocado ali, eles ficam felizes, eles gostam desse momento. E um dia é o papai que toca o sino, outro dia é a mamãe, outro dia é a criança. Então, traz a criança para a mesa. O que eu posso usar de estratégia? Mas não vai chamar atenção um sininho? Não, gente. Um sininho vai trazer alegria para a vida de vocês, para a vida da criança. E tenta, faz o teste. Né? Veja se isso ajuda. Então, eu posso levar um sininho. Eu posso chamar a criança para me ajudar a arrumar a mesa. Eu posso sinalizar com a criança, perguntando para ela quando ela terminou, que é a primeira levantada dela, depois, gente, dos 2, né? Dos 2 anos de idade, eu vou fazendo isso com ela, eu vou falar, então você está satisfeito? Vamos levar o prato? Porque ela entende que quando ela está satisfeita, ela já pode levar seu prato. Hoje o Igor fez isso aqui na hora do almoço. Ele levantou, não falou nada, desceu do cadeirão e foi até a mesa com 1 ano e 8 meses, pegou o prato e levou para a pia. Ele estava sinalizando para a gente que o quê? Que ele estava satisfeito. Porque essa é a ação normal da casa. Está satisfeito? Então, leva o prato. Está satisfeito? Leve o seu prato.
até a pia. E ele pegou sozinho e levou até lá, sem a gente falar nada. Então, assim, eles observam o tempo todo a gente e essa mensagem que a gente passa para eles, somente de dizer, está satisfeito, eles captam. Então, levantou, acabou, é satisfeito. Arrumou a mesa, coloca a criança para te ajudar, né? Deixa ela participar. E quando a criança fizer uma refeição até o final, ali com você, fala para ela, fala, filho, achei massa hoje, gostei, você participou, ficou aqui com a gente, né? Conta da sua alegria para ela também. A criança gosta de saber como a gente se sente, né? E ela gosta de um elogio, gosta de ser elogiado. Quem não gosta de receber um elogio? Então, fala para ela, olha, que legal, hoje você ficou aqui, eu fico satisfeita, né? Que a gente pode fazer uma refeição completa em família. Então, a gente sempre tem que colocar para a criança isso. E pensar se a gente está começando com muita expectativa, se a gente não está começando com muita expectativa, né? A questão da quantidade que a criança come. Será que você está querendo ter o controle dessa quantidade? E a criança levantou. Na primeira vez que ela levantou, será que ela já não está satisfeita? Eu estou falando isso para crianças acima de 2 anos. Será que ela já não está satisfeita? Quando ela levanta, o que ela está te dizendo? Está satisfeita ou não? Será que a gente não quer ter esse controle? Eu quero que você coma mais, eu preciso que você coma mais, e na verdade eles não vão precisar. E observa também se quando você corre atrás da criança, se ela aceita aquela comida a mais que você dá. Né? Isso é bem importante a gente observar. E veja também se a gente... Só um minutinho. Se a gente não está exigindo mesmo, né? Se a gente estiver exigindo da criança, exigindo que uma criança de 2 anos tenha um comportamento de uma criança de 5, 6, porque a forma que eu falo com a criança não será a mesma, né? De 2 anos de idade, 2 anos de idade e de 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos, teoricamente, ela já consegue sentar, aguardar uma refeição, aguardar um momento ali. Mas a de 2 anos, não. Ela tá o quê? No período sensível dela de movimento. Ela quer explorar o mundo. Então, como é que tá a minha expectativa diante dessa criança? Esse ambiente está pronto ou não está? Eu preciso fazer algum ajuste nesse ambiente? E se eu tiver que fazer, eu vou conversar com a criança e vou começar. E aí, eu fazer esses ajustes e começar não significa que eles serão... que será de um dia para o outro, não. Peraí, gente, que eu tô com um negócio aqui que tá caindo aqui do lado. Não significa que será de um dia para o outro. Que eu vou começar amanhã e vai dar tudo certo, né? Preciso de tempo. Esse final de semana mesmo, eu conversei com a mãe que a criança levantava muito para comer e comia sentada no cadeirão amarrado e jogava o prato. E aí eu falei com ela e falei, espera que você vai falar, Carmen tá ficando louca, eu vou colocar uma mesinha, esse menino tá pior. E é exatamente isso que aconteceu. Foi assim. Então, e agora ela já me sinalizou, já mandou vídeo, falou, nossa, tá bem melhor. Realmente eu achei que eu ia enlouquecer. Só que não é levar para o chão, levar para a mesa, trocar a mesa, colocar no cadeirão, tirar do cadeirão, não significa que vai ser... Não significa que antes estava bom, antes também estava ruim. Porque estava jogando prato, porque estava comendo com agito, estava comendo chorando, estava comendo triste. Esse ambiente é o que a gente não quer para a criança. Esse é o que não deveria fazer parte, não tem que fazer parte da vida da criança. Aí eu ponho no chão e penso, nossa, aí vai todos os meus problemas solucionados. Coloquei a criança no chão. Não estão todos os problemas solucionados. Mas agora eu não tenho choro. Então eu descarto o choro, eu não tenho choro mais. Antes ele levantava porque ele estava preso. Agora ele não levanta, ele levanta, mas ele não tá chorando. Ele jogava o prato, né? Agora ele não tá jogando prato. Então eu vou ficando feliz com cada conquista que eu tenho. Se o ambiente era muito pesado e o ambiente começa a ser um pouco mais leve, perfeito. É aí.
É a constância nossa do dia a dia em repetir. E para a criança, o que é novidade, ela vai ficar ali ligada e depois ela vai entendendo como é que funciona. Né? Uma criança que nunca teve liberdade, que sempre comeu presa, ela vai, quando tiver um espaço, ela vai querer correr a casa, ficar correndo na cozinha na hora da comida. Porque aquilo novo, aquilo é muito gostoso. Eu nunca tive esse espaço, nunca tive essa liberdade toda. Então agora eu tenho, deixa eu aproveitar. E aí eles vão entendendo, eles vão compreendendo, porque as crianças são muito inteligentes, né? E